E aí, galerinha, tudo bem? Prontos para a questão de número 5 da lista 1 de geometria plana para CN, Epicár e oficiais? Então vamos juntos nessa questão de número 5. Mas antes, galera, deixa o like aí. Isso ajuda demais aqui o canal, entendeu? A atingir várias outras pessoas. Então deixa o like aí agora rapidinho e, se possível, se inscreva no canal. Aproveita e se inscreve logo para você ficar a par de tudo que vai acontecer aqui no canal. Beleza? Então vamos à questão de número 5. As bases de um trapézio medem 3 e 9 centímetros. Os segmentos determinados pelas diagonais do trapézio sobre a base média são proporcionais aos números. Você já sabe o que eu vou falar, né? Você primeiro precisa fazer uma excelente figura. Então vamos fazer aqui o nosso querido e amado trapézio, beleza? Então tá aqui o nosso trapézio, tudo bem? Vai dar bom, vai dar bom, tá? Tô fazendo aqui em tempo real com você, para você perceber toda a estrutura que você vai executar na hora da sua prova, beleza? Tá aí o nosso trapézio ABCD, trapézio esse qualquer. Então ele quer os segmentos determinados pelas diagonais do trapézio. Então vamos traçar as diagonais do trapézio. Tá aqui a diagonal AC, beleza? E eu vou traçar agora a diagonal BD. Tudo bem? Ele quer os segmentos determinados pelas diagonais sobre a base média. E aí lembra o que é a base média de um trapézio, moçada? A base média de um trapézio é um segmento de reta que une os pontos médios dos lados que não são paralelos. Perfeito? Então, se M e N são os pontos médios dos lados AD e BC, que são os lados não paralelos, ao segmento MN nós chamamos de base média. Então tá aqui, ó, MN é a base média do trapézio. Perfeito? Então tá aqui em tempo real para você. E lembra que a base média ela é determinada pelos pontos médios dos lados oblíquos. Então, esse segmento é igual a esse e esse segmento é igual a esse. Tá legal? Então tá aí marcado todas as informações. E você percebe que ao traçarmos as diagonais e a base média, essa base média ela foi interceptada por essas diagonais em dois pontos que eu vou chamar, por exemplo, sei lá, P e Q. Tá legal? Você percebe que há três segmentos, MP, PQ e QN. Ele quer saber por quais números esses segmentos são proporcionais. Tranquilo? Então vou fazer a solução aqui e vai dar bom. Qual é a primeira coisa que você tem que observar nessa questão, galera? É uma propriedade importantíssima da base média. Mas antes, olha, deixa eu colocar aqui essa base menor mede 3 centímetros e a base maior é 9 centímetros. Então qual é a primeira coisa que você tem que lembrar? Aqui eu não vou fazer o resumo teórico antes não. Aqui a gente vai direto na questão, vai ficar de boa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a seguinte. A gente já sabe que MN é base média. Tudo bem? Então tá aqui, ó, bem bonitinho para você. E existe uma propriedade, na verdade são duas, importantes que envolve a base média. A primeira propriedade, que é a base média, é paralela às bases. Muito importante isso. E qual é a segunda propriedade importante da base média? A base média de um trapézio, ela vale a metade de quê? Da soma das bases, beleza? Então a base média é a metade da soma das bases. É a metade da soma das bases. Ou a média aritmética
das bases. Então a gente já chega à conclusão que a base média ela é 3 mais 9, 12. 12 dividido por 2, 6 centímetros. Legal? Então tá aí tudo discriminado bonitinho para você. MN base média, o valor da base média é a metade da soma das bases. Tudo bem até aí, moçada? Tá, então a gente vai continuar usando essas duas propriedades, principalmente essa, para os outros triângulos que aparecem. Triângulo, Anderson? Sério isso? Aí, ó, MN, galera, é a base média do trapézio, tranquilo? Mas você percebe que existem dois triângulos notáveis aqui. O primeiro triângulo que eu queria que você observasse, prestasse atenção, é no triângulo ACD. Então, olha fixamente, galerinha, para o triângulo ACD. Tá olhando para o triângulo ACD? Ó, esse aqui, ó. Tá olhando para o triângulo ACD? Então, olha o que você tem nesse triângulo. Você tem um dos lados desse triângulo que vale 3. Um dos lados desse triângulo que vale 3. E você tem aqui, olha, um segmento de reta que une um ponto médio de um dos lados desse triângulo. E aí, nesse triângulo, MP, moçada, MP, ele é a base média. Mas a base média do trapézio? Não, ele é a base média de um triângulo. Tudo bem? Então você pode considerar que esse ponto P é ponto médio desse outro lado do triângulo ACD. E isso é simplesmente a teoria base de triângulo, base média de triângulo. É o segmento de reta que une os pontos médios de dois lados desse triângulo. E qual é a propriedade ou as propriedades associadas à base média do triângulo? Primeiro, a base média é paralela ao lado que está associada a essa base média. Então, esse segmento é paralelo a esse. A base do triângulo pode-se assim dizer. E qual é o valor numérico dessa base média? A base média de um triângulo, ela é a metade do lado que ela é paralela. Então, essa propriedade tu anota, tu não pode esquecer isso, isso cai direto em qualquer concurso que você for fazer, moçada. Tá legal? Base média. Enxergando essas bases médias e tirando essas conclusões do jeito que eu te falei, você consegue matar as questões aí bonitinha e enxergar essa estrutura. Legal? Vamos fazer a mesma coisa do segundo passo, só que para outro triângulo que aparece, que é o triângulo BCD. Então, olha fixamente o triângulo BCD. Tá olhando para o triângulo BCD, moçada? Vamos fazer a mesma coisa. Você percebe que o ponto N é o ponto médio deste lado do triângulo. Tá legal? A gente já sabe que esse segmento N que é um pedaço da base média. Então, esse segmento é paralelo a esse. Então, posso dizer que o ponto Q é o ponto médio desse lado do triângulo. Então, a conclusão que a gente chega é que NQ também é a base média desse triângulo. E como nós já vimos no item anterior, a base média de um triângulo, nesse caso NQ, ela vale a metade do lado do triângulo paralelo a ela. Ou seja, também vale 3/2 centímetros. Perfeito? Então, super de boa, tá aqui o resultado importante. Observa, galera, o seguinte. Observa que você já tem deste segmento MN, que é a base média do trapézio, você tem o valor da base média MN, você tem o valor MP, que é um dos valores que a questão pede, você tem QN, que é outro valor que a questão pede, falta calcular o segmento PQ.
e calcular o segmento PQ. Tendo essas três informações, a gente não tem problema, porque a gente percebe que se eu somar o MP com o PQ com o QN, isso vai dar o segmento MN, que é a nossa base média. Então eu vou indicar aqui tudo bonitinho para você, ó. MP mais PQ, tranquilo? Mais NQ, isso vai ser igual à base média MN. Então qual é a conclusão que a gente chega? MP vale quanto? 3 meios. Então tá aqui, ó, 3 meios. PQ vale quanto? É o que nós queremos. E quanto vale o NQ? Também 3 meios. E se eu somar esses segmentos, vai dar o segmento MN que nós descobrimos no primeiro passo, e isso vai dar 6. Então, efetuando essas contas, você percebe que 3 meios mais 3 meios dá 6 dividido por 2, que dá 3. Então, você vai ter que o segmento PQ, faça as contas aí, 3 meios mais 3 meios dá 3. 6 menos 3, 3 centímetros. Perfeito? Então tá bonitinho aí. Nós temos todos os valores que precisamos para agora matar a questão. Então a parte de geometria, galera, ela morreu. Tudo bem? Acabou a geometria. Agora é um pouquinho de aritmética. Tudo bem? Então vem comigo aqui de azul, para ficar tudo azul e você conseguir ter essas ideias na resolução das questões do seu concurso, beleza? E isso você acha que não cai? Essa ideia de base média, que é o grande pilar dessa questão, isso cai direto, moçada. Então o que nós temos? Nós temos que os lados, aí eu vou colocar um do lado do outro, para você enxergar legal o que eu vou fazer. Então, você tem que os lados são MP 3 meios, o PQ é 3 e o QN também é 3 meios. Tá aqui, ó. Mas ele quer essa proporcionalidade. Perceba, galera, que eu posso, tendo esses três lados, para que eu trabalhe com números inteiros, tendo fração, óbvio que a gente tem que sumir com essa fração, não é verdade? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui de amarelo. Eu vou multiplicar todos esses números por 2. Por quê? Para sumir com a fração. Então quando eu multiplico todos esses números por 2, o que eu vou obter? 3 meios vezes 2, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3 meios, 3. Então, a princípio, esses lados são proporcionais a 3, 6 e 3, que não consta nas alternativas. Mas você já desconfia que a opção correta é a letra B. Por quê? Vou pegar todos esses números e vou dividir todos eles por quanto? Por 3. Beleza? Ou, similar a isso, eu posso perceber que no 3, no 6 e no próprio 3, eu tenho um fator comum que se repete, que é o 3, já que 6 é 3 vezes 2. Então, como é que eu posso escrever esses números? Eu posso colocar o 3 entre aspas, em evidência. E aí, quando eu coloco o 3 em evidência, eu tenho 1, 6 dividido por 3 dá 2, 3 dividido por 3 dá 1. Então, a gente observa que estes números, que são as medidas desses segmentos, são proporcionais a quais números? A 1, a 2 e a 1. E a resposta correta dessa questão em tempo real aí, a gente falou do assunto base média, é a letra B, de base média. Então essa questão ela é fundamental, porque todo esse raciocínio que eu tive com você cai direto em qualquer concurso que você venha fazer, em qualquer um. Perfeito? Não só CNPq e oficiais, mas eu já vi questões assim na EAR. Legal? Na ESA, moçada.
Então fiquem atentos e pega essa questão, escreve tudo de novo, faz esse resumo teórico, escreve aí no seu papel, monta esses resumos, refaça essa questão para que essa ideia não se perca de jeito nenhum. Perfeito? Então nos vemos no próximo vídeo. Valeu, moçadinha!